Alô, gente da melhor qualidade, um grande abraço. O podcast JJ está chegando hoje para receber essa figura querida da cidade de Jundiaí. Já foi vereador à nossa Câmara, mas antes de ser vereador, ele é sanjoanense, ou seja, do bairro da Ponte São João, e profissionalmente atua há muitos anos como delegado de polícia e também professor de direito, diretor do DENTER 2, sediado em Campinas, DENTER 2 que nasceu em 24 de novembro de 1999. Prazer em tê-lo conosco, doutor Fernando Manuel Bardi. Obrigado a vocês do Grupo JJ por me receberem aqui. É uma enorme satisfação poder falar com o velho amigo novamente, né? A longa data a gente tem aí um relacionamento de amizade e há algum tempo a gente, por conta do trabalho, né? Como eu comentei logo antes de chegar aqui, a gente fazia tempo que não se encontrava, né? Então é muito bom para aqui bater um papo contigo e com toda a nossa audiência. Satisfação é nossa. Quantos anos de polícia? Desde janeiro de 89, Adilson. Lá se vão 34 anos. Conheço o seu Valdir e o seu pai. Ele não é da polícia. De onde veio essa vontade de ser? Adilson, eu comecei a trabalhar registrado no dia 1º de abril de 1980. Né? Não é mentira, porque a data de 1º de abril é o dia da mentira. Mas foi aí que eu fui registrado na Duratex, como contínuo, como office boy. E eu tinha incumbência de 4 vezes por dia com uma pasta sanfona levar os documentos internos, né? Acho que fui o precursor das mensagens de texto, né? Que naquela época não tinha, né? Então eu levava na pastinha lá. E eu me recordo que eu entrei na faculdade de Direito e eu tinha uma forte convicção de seguir alguma carreira jurídica, né? Eu prestei um concurso para escrevente no fórum, fui aprovado, deixei a Duratex com um salário maior para receber um salário menor e fui escrevente na 4ª Vara Civil aqui da cidade de Jundiaí e prestei um concurso para delegado de polícia, fui aprovado e estou aqui até hoje. Prestei um para juiz também, fui até a fase oral e no dia do exame oral não fui fazer. Não fui fazer porque eu encontrei meu lugar no mundo jurídico e a polícia, e estou aqui até hoje com muita satisfação, com muito orgulho. Eu me orgulho muito, né, da posição que eu ocupo e daquilo que fiz nos últimos 34 anos. E por onde já passou na polícia? Adilson, eu já rodei bastante, né? Aqui em Jundiaí, em todas as unidades possíveis, até a Delegacia de Defesa da Mulher, numa certa época em que houve uma vacância, eu fiquei à frente dela. Mas já fui diretor de Ciretran, diretor de cadeia, delegado plantonista, delegado assistente, titular de distrito, titular de delegacias especializadas, como a Delegacia de Entorpecentes, a Delegacia de Investigações Gerais. E em 2014 eu fui para São Paulo. Eu trabalhei nos anos 2000, uma temporada pequena em Campinas, depois voltei a Jundiaí e fui em 2014 a São Paulo para participar do curso superior de polícia, que é um requisito para você poder concorrer, né, a um cargo na última classe da carreira de delegado de polícia, que é o delegado de classe especial. Em 2015 foi promovido. Acabei ficando lá no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, depois fui divisionário dos concursos públicos na Academia de Polícia e nos últimos 3 anos eu tive na repressão do DENARC, eu era delegado divisionário das delegacias de repressão do DENARC. E agora, em janeiro desse ano, com a mudança do governo, o senhor secretário, o senhor delegado-geral me convidaram para assumir a direção do DENTER 2 e temos aí essa missão pela frente. Bom, DENTER 2 fica em Campinas, ali na rua Marechal Deodoro, no centro da cidade. É o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo. Qual é a função principal do DENTER 2? A função do DENTER 2 é de gestão, basicamente, né? Eu muito pouco hoje faço polícia judiciária, quando muito eu oriento, eu acompanho, né? Eu indico caminhos aos meus subordinados, mas realizar diretamente atos de polícia judiciária já não faço mais, eu cuido da gestão de material. Seria mais executivo do que, digamos, legislativo, entre aspas. Exatamente, eu cuido mais da gestão de material e de gestão de recursos humanos. Para os nossos ouvintes aí, nossos espectadores terem a ideia do tamanho, o DENTER 2, ele administra 38 cidades, que vêm as seccionais de Jundiaí, em Campinas são 2 seccionais, a seccional de Mogi Guaçu e Bragança Paulista. Então, em termos de área territorial, por exemplo, aqui, Jundiaí, Campo Limpo, Várzea, eu faço divisa já com a Grande São Paulo. Cabreúva, Itupeva, Louveira, que já faz parte de Jundiaí também, eu já faço divisa com Sorocaba, lá, porque Itu já é Sorocaba, Cabreúva é divisa com Itu, com Salto e com Itu. Do lado de cá eu tenho Itatiba e Morungaba. Na seccional de Campinas, a 1 e a 2, tem cidades como Indaiatuba, Paulínia, Valinhos, Vinhedo.
Sumaré, Nova Odessa. Não, Sumaré e Nova Odessa já é Americana, já fez parte, né? Mas eu tenho Mogi Guaçu. Cresceu a Americana, hein, pra estar com esse status todo aí. Cresceu. Que, na verdade, a Americana hoje é uma seccional de Piracicaba. Piracicaba e Americana já foram ligadas ao The Inter 2, isso antes da criação dele, né? Que era uma regional, que eram 90 cidades. Aí você tem lá, então, Mojimirim, Mogi Guaçu, Olambra, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Pedreira, quer dizer, aquela região do estado. E do outro lado eu tenho Bragança Paulista, que vem aqui fazendo divisa com Jarinu, que ainda é Jundiaí, mas eu tenho Atibaia, Perdões, Morungaba, eu tenho Lindóia, Águas de Lindóia, Garatá já é de Inter 1. Perdões é nosso, né? Nazaré Paulista, aí eu vou até Tuiuti, né? Até subindo Bragança até o sul de Minas. Então, é uma área territorial muito grande, com uma população estimada aí de cerca de 4 milhões. E cortada por uma quantidade singular de rodovias, né? As principais rodovias do país cortam o The Inter 2, cortam o território do The Inter 2. Então podemos dizer que o doutor Fernando Manuel Bardi é o chefe, é o superior dos seccionais. Na estrutura da polícia é isso mesmo, né? A minha função Eles respondem para ti. A minha função é exatamente coordenar o trabalho dos 5 seccionais. Quando faz corregedoria, quando faz correição, é o senhor que faz? Exatamente. Então agora, nas seccionais. Para o final do ano, agora a gente já tem, a partir de novembro, temos datas agendadas para visitar as delegacias seccionais e realizar o que a gente chama de trabalho correcional, que hoje é um pouco mais facilitado por conta de todos os recursos de informática, né? Então eu tenho, por exemplo, acesso e controle pelos meus sistemas lá, a quantas andam, né, os inquéritos aqui nas delegacias de polícia. Então eu tenho um controle lá, né, um controle, entre aspas, remoto, de acompanhamento da evolução, tanto na quantidade como na qualidade dos inquéritos policiais. Sim. Agora, o quão foi importante ter passado por tantas delegacias para chegar onde chegou? O acúmulo de conhecimento, né, Adilson? Eu nunca fiquei parado na vida, eu sempre lecionei em faculdade e sempre procurei cursos de especialização na academia. Então eu sempre fui um curioso, né, das coisas da polícia e todos os cursos, principalmente essas ferramentas tecnológicas, né? A nossa geração, ela vem ainda da máquina de escrever, né? E a gente tem um pouco... Analógico, né? A gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade, né? Eu tenho muito, de entrar nesse mundo, né? A gente já se embanana todo com o celular. Matheus, né? O nosso técnico de som, que sabe bem, viu? Pois é, a gente às vezes se enrola com uma função no celular, né? Então eu acho que, assim, durante esse tempo eu tive a oportunidade de conhecer grandes policiais, de aprender com eles e de moldar a minha carreira, né? Sempre pautando aí pela qualidade, principalmente nas investigações mais complicadas que a gente teve a oportunidade de conduzir. Sim. Eu estou conversando com o doutor Fernando Bardi, ele que é delegado-diretor do The Inter 2. Doutor Bardi, há uma defasagem na Polícia Civil? Há necessidade enorme. É porque a estrutura é grande, É uma defasagem enorme porque, sem críticas nenhuma, mas os últimos governos investiram em estrutura. Hoje, se nós não temos uma estrutura perfeita, ela está muito próxima desse patamar. Nós temos viaturas modernas, nós temos equipamentos de informática e ferramentas de informática, colete balístico, nós temos armamento. Hoje, todos os policiais civis têm uma pistola Glock, que isso era um anseio, um sonho antigo. Existem outras marcas, tal, mas a Glock, todo mundo sabe que é uma excelência em termos de armamento. Nós não temos mais problemas com a estrutura física, né? Falta gente mesmo. Nós temos delegacias bem montadas, e eu cito sempre como exemplo aqui a cidade de Jundiaí, que sob a batuta do Dr. Branco é um exemplo em termos Teve conosco aqui, inclusive. É um exemplo de gestão, né? O Dr. Branco está há 10 anos à frente da Delegacia Seccional de Jundiaí, e eu cito sempre como exemplo a estrutura de cuidado com que ele sempre fez, né? Com que ele sempre pautou aqui, e isso serve como exemplo para os outros demais seccionais seguirem na mesma conduta. Qual que é o maior calcanhar de Aquiles hoje da Polícia Civil? Gente. Nós temos uma perspectiva boa, Adilson. O governo Tarcísio, ele cumpriu já no primeiro ano uma promessa de campanha, ou seja, ele autorizou, nós concluímos um concurso,
agora recentemente, para 1.300 vagas para escrivães de polícia, para 900 vagas para investigadores, 250 delegados e 137 médico-legistas. E já o governador autorizou e já está aberto, ontem inclusive foi o último dia de inscrição, de um novo concurso para mais 1.500 vagas de investigador, 1.300 de escrivão, 500 para delegado e 230 para peritos. Então a gente tem uma perspectiva muito premente, muito real, de que até o final de 2024 a gente tenha todo esse povo já trabalhando. Isso vem atender um déficit muito grande, porque ao longo dos tempos, isso é um planejamento que não é difícil de fazer, você vai perdendo gente, que naturalmente a iniciativa privada vem buscar aquele profissional qualificado, o sujeito cumpriu o seu papel e conseguiu, né, reunir os requisitos para aposentação, então ele vai cuidar da sua vida, da sua família numa outra perspectiva, quer dizer, então naturalmente os nossos quadros eles vão, né, se desgastando, e essa recomposição ela é muito palpável agora que nós temos um concurso já concluído, esperando a nomeação pelo governo do estado, que deve acontecer, se não até o final desse ano, mas no início do ano que vem, por conta de uma questão orçamentária, mas nós temos também outros concursos que já estão em andamento, cujas provas serão já em novembro. Então, logo em seguida disso, você já tem, né, as outras fases do concurso, que é a fase oral, a sua conclusão e o início na academia, de uma formação de aproximadamente 4 meses, para depois a gente jogar esse policial na ponta para suprir nossos claros. Isso vai ao encontro da necessidade por conta do aumento do crime organizado? Não só isso. São duas. O fato de você aumentar a quantidade de policiais por si só não é um fator que determina a qualidade. A qualidade, sim, do serviço é que combate o crime organizado. Eu lhe dou um exemplo. Inteligência, né? Inteligência e follow the money. Essa é a linha, né? Hoje nós temos ferramentas de tecnologia que eu consigo, por exemplo, ao quebrar o sigilo fiscal e bancário de alguém suspeito de lavar dinheiro, eu consigo trazer ali em gráfico, né, um desenho de tudo aquilo, como foi a vida financeira dessa pessoa e com quem ela se relacionou. Dele. E eu consigo mostrar ao Ministério Público, que é o destinatário da prova, consigo mostrar ao Poder Judiciário, que em última análise é quem vai julgar o suspeito criminoso, toda a evolução patrimonial dele sem lastro fático, sem lastro de trabalho. Então, essa é uma das técnicas, é um dos mecanismos. Mas isso a gente tem que fazer o quê? Com gente. Por isso, trazer gente nova, essa geração, os jovens hoje já nasceram nessa geração tecnológica, eles já têm uma facilidade natural de trabalhar com esses equipamentos, e é isso, né? Essa simbiose, gente nova, sangue novo, aliado à tecnologia, é melhorar a qualidade. E sangue novo, me reporto aqui, me permita trazer também para a minha profissão. Conheço muita gente que passou pelo rádio, não está no rádio e talvez nem deveria ter passado porque não está no sangue de rádio. Eu tenho 43 anos de rádio. Ser policial também é assim? É assim, Adilson, é assim. Não é só tecnicamente, tem que gostar mesmo. Tem que ter a aptidão, né? Você tem hoje pessoas que têm aptidão, mas que têm qualidades diferentes, que têm, digamos... como é que eu posso bem definir isso? Que tem qualidades diferentes, pessoas que têm habilidades diferentes. Você pode deslocar para algumas áreas da polícia. E você usa essa habilidade exatamente para, no conjunto, polícia técnica, conduzir por exemplo, bem a investigação. A polícia técnica, você tem gente que tem muita habilidade para interrogatório e para entrevista. Pessoas que têm habilidades e formação em psicologia. Outro IML, talvez. Que conseguem, por exemplo, extrair, né? Vamos imaginar, numa situação de violência doméstica com crianças. Nós temos profissionais que conseguem atingir a linguagem que uma criança fala. Eu costumo... E nem precisa ser psicólogo. Não, às vezes tem essa habilidade natural. Tem pessoas que nasceram com isso. Seria bom até adquirir, né? Eu brinco com os meus amigos, quando a gente está em roda de conversa e tal, que durante todos esses 34 anos eu morria de medo de atender ocorrência de violência doméstica. Não por conta do medo, medo eu já passei em outras situações, com troca de tiro, em rebelião em cadeia, em tudo mais, em perseguição, mas eu morria de medo de errar, de tomar uma decisão errada, de manter solto um criminoso canalha, né? Ou prender um inocente. Por quê? As mulheres, e é por isso que esse governo está investindo massivamente nas delegacias de defesa de mulher, as mulheres têm sim uma sensibilidade que o homem não tem.
Uma mulher que chega com uma criança chorando no colo, o homem ele se deixa levar às vezes pela emoção e não vê o pano de fundo. Então, eu morria de medo de que a criança fosse sugestionada pela mãe, por algum parente que viesse dizer ter sido abusada, né, pelo pai, pelo companheiro da mãe, alguma coisa, e eu tomar uma decisão errada. Nossa. Ou de soltar, né, um criminoso que devia estar preso, ou de mandar para cadeia, mesmo que por uma noite, um inocente. Por isso que você não defende a pena de morte. Não defendo Para não mesmo. cometer esse erro maior ainda, que seria matar uma pessoa inocente. Não. Agora, em Delegacia de Defesa da Mulher, o doutor Bade defende a participação, a parceria com as guardas municipais? Sem dúvida. Elas estão mais próximas das casas. Irrestritamente, ao contrário disso. Inclusive, desde que assumi lá, eu tenho visitado prefeitos de todas as 38 cidades. Ainda não consegui falar com todos, mas na semana passada eu estive em Atibaia, estive em Socorro, estive falando em Itupeva. Nós vamos inaugurar núcleos de atendimento à mulher. Por quê? Para você instalar uma delegacia de defesa da mulher no município, a legislação exige que o município tenha pelo menos 200 mil habitantes, que é uma realidade que do interiorzão do estado tem muita cidade que está longe disso, mas que demanda um atendimento melhor, né? Melhor conduzido nas ocorrências de violência doméstica. Qual é a solução, qual é a saída? É a parceria com as guardas municipais, e o governo do estado tem, com muita frequência, publicado esses convênios entre a Secretaria de Segurança e as guardas municipais para o que a gente chama de atendimento de ciclo completo. O que é isso? Uma demanda que vem a uma delegacia de defesa da mulher, seja ela, a vítima vem por si só, vem trazida pela polícia militar, vem trazida pela guarda, depois dos trabalhos de polícia judiciária, ela precisa de assistência. Nem que for para voltar para casa para pegar uma troca de roupa, para ir para um abrigo. Entendi. Para o cumprimento de medidas protetivas representadas ao Poder Judiciário, para sair do ambiente de violência doméstica, para ter uma assistência. Inclusive, tem municípios que têm programas de formação profissional, de dar uma capacitação a essa mulher para ela depois tocar a vida sozinha. Porque um dos eixos mais latentes de situação de violência doméstica é a dependência econômica. É a submissão econômica. A mulher vive num contexto Depende que do marido, não? ela suporta, por conta dos filhos e por conta da dependência econômica, Tomar pancada. a reiterado assédio, a reiterada violência, seja ela física, seja ela psíquica. Doutor Fernando Bade, qual é a situação dos presídios hoje? Nós temos aí os CDPs que foram criados e me parece estão indo muito bem, diferentemente daqueles cadeiões, como o velho cadeião do Anhangabaú, que era um barril de pólvora. Como é que está hoje? Eu vivi bem nessa época, né, Dilson? Eu cuidei do Conheceu cadeião, bem lá, né? cuidei bem. Mas eu quero que você conte algumas histórias Eu morei um tempão lá, né? Morou Na lá, verdade, eu é. morei bastante tempo lá, que a gente passava a maior parte do tempo lá do que em Bicuda era casa. seccional na época, né? Paulo Bicuda, Dr. Paulo Bicuda era seccional. Uma parte era o Dr. Orestes, depois o Dr. Paulo Orestes, Bicuda. nossa. Falecido já Dr. Orestes. Dr. Clóvis também já falecido. Doutor Clóvis. Hoje o Estado tomou uma decisão histórica muito certa, Dilson. Tanto é assim que você, quando vê hoje os antigos agentes penitenciários, você vê hoje a inscrição Polícia Penal. É uma decisão, estratégia que foi tomada lá atrás de acabar com as cadeias públicas e Sim. construir os centros de detenção provisória. Hoje, então, a Secretaria de Administração Penitenciária tem um orçamento robusto, porque ela consegue, você pode ver, quando todo mundo consegue ver nas ruas, nos fóruns, aquelas viaturas azuis e brancas transportando preso Fórum, né? para audiência de custódia, mesmo que ela sendo feita remota. Fazendo mas você aquele vê barulhão desgraçado na rua. mas é uma questão até de alertar para a segurança. Mas ela tem um orçamento robusto. E hoje, como é que acontece esse fluxo? A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, cada qual dentro da sua competência, meu Deus. E aqui a gente, depois eu vou fazer um parênteses com relação ao que o secretário fala da integração entre as polícias. Hoje, um preso, ele é autuado em flagrante delito, ele é capturado por conta de um mandado de prisão, ele é levado à delegacia, é feita toda a tramitação de papel, a sua legitimação, que é saber se de fato ele é a pessoa que está procurada, né? Impressão digital, a foto, reconhecimento facial, e ele entra no sistema da SAP, passa por uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, ele é ou libertado, ou a sua prisão preventiva é decretada, e aí ele é incluído dentro do sistema. Então hoje, em Campo Limpo Paulista, que é o nosso centro de triagem, nenhum preso permanece mais do que 24 horas. Em 24 horas, ou ele é solto por conta do tipo de crime que cometeu, por conta, né, das circunstâncias judiciais do processo, ou ele é incluído no sistema da SAP e vai para um presídio.
vai para um centro de detenção provisória. Então a gente não tem tido há bastante tempo notícia de rebelião. Verdade. A gente não tem mais aquela sensação de insegurança de cadeia pública em bairros residenciais, como tinha aqui em Jundiaí, em que a população no entorno vivia preocupada. Hoje, no âmbito do DEINTER 2, nós temos ao todo 4 centros de detenção, centros de triagem, né, em que os presos de toda a região são levados lá e a SAP passa a pegar depois da audiência de custódia para inclusão no sistema. Agora, doutor Badi, também faz parte dessa involução das rebeliões a possibilidade, a facilitação, claro que não com a anuência das autoridades, da entrada de drogas, celulares e também de visita íntima nos presídios? Hoje muito... Fazem vistas grossas? Não, ao contrário disso. Hoje essa vigilância é muito melhor, melhor, porque os presídios todos, eles não estão superlotados. Eles têm lá a sua capacidade, tem lá uma gordura para quando você tem picos, né, de prisões, mas todos eles têm uma adequação. E quando um deles está muito lotado, existe a transferência de um presídio para outro, para sempre ter uma população flutuante dentro de critérios de segurança. Então todos eles dormem numa cela, numa cama. Todos eles têm acesso ao banheiro e a banho de sol. Esses são separados também. Estuprador, por exemplo, não vai com o pessoal do PCC. Evangélico está de um lado. Por tipo de crime, né? Por periculosidade do agente. Então, coisa que você não tinha condição de fazer numa cadeia. Quando assim, a cadeia nossa que tinha... Tinha o seguro, ainda mais tinha em média 400, 450 presos num espaço que estava projetado para abrigar 120. Nossa. Então, era um depósito de gente dormindo no chão, gente amontoada, gente ficando doente, em que se você arrochasse demais os critérios, principalmente de visita, quando as esposas, as mulheres, as namoradas, as mães fossem visitá-los, isso sim dava aso, dava ensejo a uma revolta interna e a uma possível rebelião. Então, você tinha que ir... Era sofrimento dos dois lados. Eu costumo dizer como meu falecido avô falava, tem problemas que é que nem uma vaca com um trapo de pano na boca. Se você puxar, rasga. E se você soltar, ela engole. Então, você tem que, quando ela respira, você puxa um pouco. Aí você deixa ela morder. Quando ela respira de novo, você puxa. Joga o jogo. E vai levando. Porque você está tratando, afinal de contas, com gente que tem todo dia necessidade de se alimentar, necessidade de ir ao banheiro, tem gente que fica doente que você tem que levar para o médico, que cometeu um crime, outros mais graves, outros menos, independente da censura que se faça ao crime. Mas a nossa função enquanto administrador é cuidar para que o sujeito cumpra a pena dentro de condições normais. Então, essa evolução histórica melhorou e muito. A gente não tem mais notícia, né, de presídios em bairros residenciais, né, e com essa constante... temor, né, que a população no entorno vivia. Bom, já aconteceu comigo, acredito, até com o delegado e com muita gente. Você recebe uma ligação, do outro lado da linha, o interlocutor finge que está sequestrando alguém da sua família, é a sua filha ou é o seu filho, e eu fico perguntando aí, qual é o mecanismo de proteção que os CDPs têm para evitar a entrada do celular ou que haja o contato? Hoje a vigilância é muito maior, né? Bem que normalmente é com o prefixo 85, que eu conheço bem, lá de Fortaleza, né? Lá do norte do país, né? Norte, lá pro lado do Amazonas. Não que eu seja presidiário, mas é que minha tia mora lá. Mas é que uma constante quando a gente vê isso. Mas isso decorre da ineficiência na vigilância da revista. Quando, por exemplo, clandestinamente, escondido de alguma forma, esses aparelhos entram dentro de estabelecimentos prisionais. Ou porque falhou a vigilância, ou com a leniência de quem tinha o dever de cuidar. O aumento no furto e roubo de celulares é uma coisa puxa a outra? Normalmente esses celulares vão para os cadeiras? Não. Hoje a maioria de quem se ocupa de furtar ou de roubar celular está interessado no aspecto econômico da venda das suas peças ou na venda do próprio aparelho para outra pessoa. Aliás, esse é outro, entre aspas, câncer, né, chamado os roubos para desmanches, né? Para venda para desmanches, né? Pois é. Tem que combater os dois, né? Quem rouba, quem furta e o cara que compra, né? Só com um detalhezinho, voltando ainda a falar nesses golpes. O que a pessoa, quando recebe uma ligação dessa natureza, precisa fazer é ter calma.
nesse momento. Não se deixar levar pela voz angustiada, quase chorando do outro lado da linha. Falar, olha, calma, peraí que eu vou. E tentar ligar para a pessoa. Deixa eu contar um caso que aconteceu comigo, é interessante. Eu estava na minha casa, tocou o telefone fixo ainda. Minha mulher atendeu e tinha essa mala do outro lado da linha, berrando lá. E minha enteada chama Karen. Aí, quando a minha mulher atendeu, falou assim, Karen! Pronto, já passou uma informação para o outro lado que a filha dela, ou a minha enteada, chama-se Karen. É você, Karen? Passou para mim e falou assim, tá aqui para mim. Oi, pois não? É o pai da Karen, você já sabe que ela chama Karen, né? Bom, se você sabe que ela chama Karen, então pergunta pra Karen qual é o meu nome. Não, pergunta pra ela, como é que eu chamo? Ela sabe meu nome. Pronto, já. Aí você já acabou. Sabe que é um bom. Mas tem uma história que o povo conta no folclore aí, a título de piada, né? Que o sujeito recebeu uma ligação desse tipo de madrugada. Falou, olha, eu tô com a sua esposa sequestrada aqui, quero tanto, né? Pra devolver ela e tal. O cara falou, nego, são 3:30 da manhã, ela tá dormindo do meu lado. Me liga amanhã cedo que eu tenho interesse, tá? Me liga amanhã depois das 8 que eu tenho... a gente volta a conversar. Tem algumas histórias boas de presídios aí. Tem uma de um personagem muito conhecido no bairro da Ponte São João que andou puxando uma cadeia. Como é que o doutor estava na época na... Tava na cadeia. Não, tem histórias pitorescas de todo lado, né? De plantão policial, mas é uma história interessante que era um conhecido nosso, 71, né? Que se envolveu aí em algumas coisas dessa natureza e ele foi recapturado aqui em Jundiaí, mas ele estava cumprindo pena em Bragança e fugiu da cadeia de Bragança. E foi recapturado aqui em Jundiaí e permaneceu na cadeia até a gente acertar o recambiamento. Por quê? Ele tinha que voltar para a sede da culpa ali. Afinal de contas, o processo lá, né? Era lá. E quando saiu a transferência dele, eu tive que administrar uma quase rebelião, porque os presos não queriam que ele mudasse daqui. Ué, né? Por que ele... Porque ele era muito bom, conversava com todo mundo, dava conselho, e eu acho que ele foi o precursor, Adilson. Você se lembra uma época em que aqui em Jundiaí, em muitas cidades do interior de São Paulo, foram realizados bingos de veículos, né? Estádio de futebol. Eu apresentei vários deles, Era uma coqueluche, né? Era uma coqueluche. Eu apresentei um bingo no Morumbi uma vez para 100 mil pessoas. A gente participava disso, a cidade se mobilizava. E ele lançou isso um pouco antes disso acontecer do lado de fora, ele lançou na cadeia. Então, na cela? Às quintas-feiras, que era o dia de visita, ele reunia a mãe dos presos, né, no pátio, beleza. E já com a cartelinha e tal, e fazia o bingo. E ali tinha lá alguns rodadinha extra. Uma rodada extra, 2 patinhos na lagoa, e assim ia. Então ele acabou. Idade de Cristo, aí o pessoal puxava um Pai Nosso já logo. Ele acabou aí angariando a simpatia dos presos, né? E eu tive que intervir lá e falar, não, gente, não tem jeito. Não. Daqui a pouco vem outro. Fica tranquilo, daqui a pouco chama o Adilson Freire, a gente arruma outro. Eu falo isso porque eu apresentei muitos eventos desse, não aqui em Jundiaí, mas fora daqui no Brasil. Esse mesmo personagem parece que tem hoje gente lá da região da 25 de março com lâmina de cheque dele até hoje, né? Até hoje, né? Pra comprar roupa pro bloco, né? No tempo que tinha 2 bancos, ele já tinha cheque de 4 ou 5 diferentes. O senhor tem preferência, né? Ô, doutor! E você falou em troca de tiros. Qual foi aquela que você sentiu assim que corria mais um risco de morte? Todas elas, né? Todas elas. Aquela rebelião do presídio, inclusive havia um companheiro radialista que estava preso naquela época, nessa rebelião. E depois depois da rebelião, fui lá, fui visitá-lo, né? E eu vi as condições, era um corredor, chamado Seguro, um corredor. E lá, no final do corredor, tinha uma espécie de cozinha, e de lá, no final da cozinha, uma parede que levava até o andar de cima. Então, quando estourou a rebelião, os presos mais perigosos, o primeiro lugar que eles invadem é o Seguro, para pegar estuprador, gente que bate em criança, gente que bate em velho. E ali é um barco, no exército chama de barata voa. Cada um que se vire para escapar. Esta foi você estava lá? Essa estava lá, foi uma rebelião que foi difícil conter, tinha uma carcereira que havia sido feita refém. Nós tivemos sim que tomar uma decisão estratégica num determinado momento e invadir. Eles colocaram fogo nos colchões. Então você passa por um corredor que na época lá, aquele corredor tinha cerca de 50 metros de comprimento por cerca de 2 metros de largura. Você quase não enxerga nada na sua frente, porque a fumaça da queima do colchão é uma fumaça preta, né? Sem contar a inalação, né? A inalação, tem gente que não conseguiu chegar até lá.
E tinha preso que estava armado, um carcereiro que já não é mais carcereiro, porque já foi demitido e acabou falecendo, foi quem permitiu a entrada clandestina dessas armas. E acabou, infelizmente, havendo uma troca de tiros. Foram 8 presos que acabaram morrendo. Infelizmente, a gente nunca quer chegar a esse patamar, mas foi um dia de muita tensão. Você não sabe, é como se fosse barata, você não sabe de onde está vindo a agressão, a cadeia superlotada, então foi difícil dominar, foi difícil fazer todo o trabalho pericial depois, mas foi uma das oportunidades em que a gente correu sim um risco iminente de morrer. Tem saída nosso Brasil para a segurança pública? Tem, sim. Diante de tanto crime organizado, não é só facção PCC, o Comando Vermelho, tem os amigos do Norte, os amigos do Sul, do Leste, esparramou essa porcaria. Tem sim, Adilson, tem sim. O Brasil, ele tem uma estrutura de polícia, se não ideal, bem montada. Tá? Desde a estrutura da Polícia Federal, das polícias estaduais, as polícias militares e as guardas municipais. E a Polícia Penal também. As forças de segurança, a gente pode chamar assim, força de segurança é todo aquele que, direto ou indiretamente, está ligado a uma prestação de serviço. Digamos que ande armado. Segurança pública. Não necessariamente. Né? Tá cheio, guarda noturno é uma força de segurança também, né? Entre aspas, e não anda armado. Os psicólogos que trabalham comigo, os assistentes sociais que trabalham comigo, já não andam armados. O escrivão, ele anda armado por força da obrigação. Mas eu tenho um monte de gente, de profissionais, que trabalham, né, com segurança pública e que não andam armados. A estrutura do nosso Poder Judiciário também, ela é uma estrutura bem montada. O que eu particularmente acho que precisa, nós temos 2 enfrentamentos que são, e que eu tenho uma opinião muito particular a respeito, tem gente que não concorda, que é enfrentar a questão do narcotráfico. A gente vê a história de países menores aqui na América do Sul, no nosso entorno, que o Estado se tornou narco. A influência do narco e a influência do dinheiro do narco na política e na estrutura do poder público. Entendi. Tá? Então, se misturando, né? Você não se sinta surpreso se hoje uma dessas ditas facções criminosas estiverem financiando jovens que foram selecionados na sociedade, na comunidade ou em outro bairro, inteligentes, que já têm algum dom e estão cursando o direito para no futuro se tornarem delegados de polícia, promotores e juízes. Ou deputados, vereador, prefeitos. Né? Em toda a sociedade. Ou estão recrutando comerciantes para poderem, com a sua habilidade, lavar dinheiro oriundo do tráfico. Então, 2 coisas. O Brasil precisa repensar sua política nacional de drogas, principalmente porque o Brasil não produz. O Brasil produz um pouco só, artesanalmente, de maconha. Lá no Nordeste. No Norte, Nordeste, Maranhão, na Bahia, um pouco, né? Mas que mal dá para o consumo interno. O grosso da maconha brasileira a gente sabe que vem do Paraguai, tá certo? E a cocaína todo mundo sabe que vem da Bolívia, que vem do Peru e Colômbia. E que o Brasil é apenas e tão somente uma rota, né? As histórias que a mídia, que a imprensa divulga, de traficantes que fugiram, que foram soltos e saíram pela porta da frente, e que hoje estão homiciados, estão escondidos, né, na África, na Europa, e lá eles estão cuidando dioturnamente de estabelecer novas rotas para escoar essa produção. Então o Brasil precisa ver muito fortemente a sua política de controle e fiscalização de fronteira. E daí envolver todos os agentes, né? A Polícia Federal, as polícias estaduais, né? As Forças Armadas. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu também tenho uma opinião muito contundente a respeito: cuidar dos doentes. Usuário. Cuidar. Uma das maiores mentiras históricas que contaram é a respeito do crack. Quando o crack surgiu, vocês vão se lembrar disso, nossos telespectadores vão se lembrar disso, isso há mais ou menos uns 30 anos, né? Você já faz tudo isso? Faz, de 28 a 30 anos, né? Foi lá nos anos 90, 91. Em São Paulo nessa época. 90, 91, né? Um derivado da cocaína, um derivado sintético de cocaína, uma pedra tal, e que vicia muito rapidamente e mata rapidamente. Uma mentira. Viciar, vicia assim rapidamente, mas matar não mata rapidamente. Mas tá cheio de nego que usa crack faz tempo, hein? Tá.
ele está doente, debilitado fisicamente, né? Eu sou a favor de uma política estatal de ajuda, com internação compulsória. Pessoas ligadas aos direitos humanos são veementemente contras, dizendo que isso atenta contra a liberdade e tudo mais tal. Pela liberdade acaba quando termina. Eu digo o seguinte, né, que a pessoa chegou num ponto de degradação moral, espiritual, que ela não tem mais a capacidade de autodeterminação. Sozinha ela não consegue sair desse mundo. Se você, e eu costumo dizer o seguinte, a essas pessoas que defendem, se você andar no centro de São Paulo e ver o grau de degradação, de sujeira a que um ser humano está vivendo, ele vive literalmente no lixo, no meio do lixo. Ele se confunde com o lixo. Se você não fica indignado de ver isso como ser humano, eu não sei o que pode te indignar. Fui apresentar um evento no Liceu Coração de Jesus, ali pertinho da estação rodoviária antiga de São Paulo, onde era a Cracolândia. Meu Deus... raiva você não sente, você só sente raiva de craqueiro quando sabe que ele, ou soube que ele furtou, roubou, matou alguém, mas senão você sente pena dessa gente. Porque assim, é gente que não tem mais autocapacidade de determinação. Aliás, o Liceu Coração de Jesus fechou por causa da Cracolândia. Ele perdeu toda a capacidade de reação. Então aí, eu acho que o Estado, mais a família, a identificação do familiar, para o familiar se envolver nisso também, e trazer essa pessoa para a internação. Quando isso acontece voluntariamente, a Prefeitura de São Paulo tem um serviço muito bem estruturado lá no centro de São Paulo, que não avança mais porque depende mais da vontade do dependente em se matricular nessa ajuda, né? Falar, não, eu cansei, não aguento mais, quero ajuda, né? Muita gente conseguiu sair. Tem histórias de sucesso lá, mas eu sou adepto e sou convicto de que o Estado tinha que ter uma interferência maior. Não basta fazer como em outros países, seguir exemplo de outros países em que você pega, vamos lá, todo mundo cita o exemplo da Holanda, né? Que você põe todo mundo dentro de um parque, uma praça lá é absolutamente livre, né? E o rabecão passa uma vez por dia para ver quem está vivo, quem está morto, recolhe e vida que segue. Nossa, quer dizer, você mantém... segregação. Você mantém o problema segregado, cercado, isso não incomoda quem está andando por ali no centro da cidade, e você tem ali um depósito de gente... Melhor seria uma laborterapia, então compra uma fazenda, constrói um enorme galpão que vira dormitório e todo mundo vai carpir, plantar, né? Terapia. Como tem essas clínicas particulares, funciona exatamente assim. A gente vê, por exemplo, o perigoso avanço, quem tiver curiosidade, entra na internet, no estado da Califórnia, principalmente com o advento dessas drogas sintéticas agora, que misturada a maconha, o K9, o K2, quer dizer, o sujeito se torna da noite pro dia um zumbi. A lei californiana afrouxou e estabeleceu um valor pro furto, quer dizer, é um problema de saúde pública. A matéria agora é mais de sociologia, digamos assim, do que de polícia. Os casamentos não estão acontecendo com crianças, não são muito jovens, quer dizer, são um menino de 16 com uma menina de 15, daqui a pouco eles ainda são crianças e tem que cuidar de uma criança, separa o casamento e a criança fica largada. Então, Adilson, o que a gente pode dizer? A gente vem de outra geração, né? Famílias estruturadas. Você percebe hoje que os jovens se tornam adultos da noite para o dia, eles pularam, né, a puberdade, né, praticamente de criança eu virei adulto. Sim. Aquela fase da adolescência lá dos 12 aos 17, 18 anos, que era que a gente ainda brincava na rua, e também jogava trabalhava bola, um pouquinho, estudava. Trabalhava também, um pouquinho, né? estudava, fazia dever. Hoje é nem estuda e nem trabalha. Ajudava a mãe em casa, né? Lavava no sábado, era de lavar a casa. Lavar a casa, né? Todo mundo ajudava. Netos. É do tempo de você ir em biblioteca que tinha 2 livros e você ter que esperar a vez para poder fazer pesquisa. Hoje você faz a pesquisa direto do seu telefone celular. É muito fácil, né? Essas facilidades acabaram mudando, né, um pouco o contexto e o comportamento da vida. Parece que a sociedade não estava preparada para essa tecnologia toda. Os jovens, mas os jovens hoje, numa idade muito mais tenra, têm acesso à informação que a gente demorou para ter. É mais ou menos o que acontece com o Brasil. Eu tenho dito no meu programa aqui na Difusora Acontece o seguinte: o Brasil não pode crescer rapidamente se começava todo mundo viajar de avião, de trem, ir com posto de gasolina, ir em restaurante,
pegar a estrada, não vai ter estrada para todo mundo, não vai ter avião para todo mundo, não vai ter gasolina para todo mundo, não vai ter energia elétrica para todo mundo. É mais ou menos o que acontece com a sociedade brasileira. Pois é, né? Talvez fosse o caso de pensar na educação familiar. Bem estruturada, né? A família, é isso aí. De uma educação familiar, né? Não de limitação de filhos, porque aí você está falando em controle de natalidade, mas de uma educação familiar que dê aos pais, né, a nítida convicção de, ao formar uma família, ter condições de cuidar dela. Sim. Né? Então, essa da diminuição do número de filhos é muito relativa. A China, por exemplo, ficou 30 anos assim. Hoje está pedindo para as pessoas fazerem filhos, porque lá na frente vai faltar mão de obra jovem para poder atender o mercado e não haverá aposentadoria pública. Tem essa também. Pois é, o Brasil passa por uma questão dessa, parecido, né? A nossa previdência, ela sofre hoje uma crise por conta exatamente do quê? A nossa população envelheceu disso. Sim. Hoje e menos registros em carteiras também. Hoje nós temos uma população que já tem mais de 60, 65 anos e são considerados, entre aspas, idosos. Não é o meu caso, né? E que estão aí, né, legitimamente usufruindo da aposentadoria e fazem parte dos quadros, até porque a perspectiva de vida aumentou, né? A gente hoje tem uma longevidade maior, o acesso e aos avanços da medicina proporcionam você ter uma longevidade maior. Aí a própria informação de que a gente tem que andar, tem que praticar um esporte, alguma coisa ajuda, né? Um tema mais leve ali. Continua torcendo pro Corinthians? Claro. Pro Paulista? Também. E pro Estrela? Pro Estrela também, pros três. Em que pese, né? Os três não estão numa situação. A Estrela não está disputando boa, amador. Né? O Paulista também está uma draga desgraçada. E o Corinthians também não está muita grande coisa. Não tá aquela coisa, né? Mas isso que fase, diria o que fase. Mas faz parte, né? Tá no sangue da gente, a gente gosta, né? Eu tenho ido pouco a Ponte São João, porque essa vida minha, vou cedo para Campinas, volto à noite, né? E moro na Santa Clara hoje, não moro mais na Ponte São João, mas quando tenho oportunidade eu vou para lá e converso com o pessoal. E a gente sempre vem à tona, né, a ideia de reativar o Estrela, tudo mais. É que nós sempre tivemos abnegados cuidando, né? Você pega uma boa parte o Sanã, que deu a vida pelo clube, né? O Joel já estava O Joel já fez a parte dele também, o Aguinaldo já teve uma participação muito grande lá, porque o Márcio Amade, porque o Altevir, porque é um ônus, né? Você tem que abrir mão das suas coisas do dia a dia para cuidar de uma empresinha pequena. No Estrela tem que cuidar bem ali. Tem que cuidar bem, né? O pessoal é meio rápido drogadinho. Tem que cuidar bem. Mar ou rio, você gosta mais? Mar. Cavalo ou motocicleta? Cavalo. Você mora num bairro rural. Sítio, né? Um bairro rural. Gosta? Gosto. Eu moro lá porque eu sou obrigado. A pergunta que eu faço, olha que burrice da minha parte. Você acha que é fazer uma pergunta? Você mora lá porque você gosta? Não, eu moro lá porque eu tô preso lá. Eu tenho lá na chácara um cavalinho, tenho uma mulinha que de vez em quando, no final de semana, eu gosto de andar. Eu gosto muito de cuidar de horta. Eu tenho lá uma hortinha, então... A minha família, quando vai na feira... O estresse de um lado, esse aqui, digamos... botar um pouco do pé no chão, né? Abrir uma cerveja bem gelada e cuidar um pouco de plantar um alface, um rabanete, um tomate, né? E aí distribuir para a família, né? Aí depois, quando você pega o bandeiro, você planta mandioca, né? Eu fiz uma maldade agora, no podcast dá para falar, né? Diga. A um determinado momento histórico, quando eu fui titular da DIG, e sempre foi estigma, Delegacia né? de Investigações Delegacia de Investigações Gerais. E ali a gente... tudo. Ali a gente... E um belo dia eu vi uma camisa verde lá, uma antiga do Palmeiras, aquela de gola redonda, né? Levei pra casa, pedi pra minha esposa lavar e tal, e levei. E cada um que entrava, independente do time, que ia sair a careta no jornal, eu punha a camisa do Palmeiras. Pra tentar equilibrar aquela história de que o corintiano que ia preso, né? Aí um belo dia um amigo falou pra mim, mas ô Bardi, me diga uma coisa. Rapaz, é sempre uma camisa de gola redonda, branca, verde, os caras têm tudo igual. Aí eu percebi que eles já estavam, né, notando a coincidência, Tomara que não seja do Ademir da Guia, porque esse foi o maior ídolo da história do Palmeiras. Né? Mas coisas do folclore.
Muito obrigado, doutor Fernando Bardi, por estar conosco. Espero que tenha gostado. Eu agradeço, Adilson, fico sempre à disposição. É um prazer estar aqui em Jundiaí, falando das coisas de Jundiaí, cuidando da nossa Jundiaí, porque eu tenho, em que pese ser hoje o diretor de Campinas, eu continuo sendo, né, o jundiaiense nascido aqui de coração, e às vezes me pego puxando a brasa para minha sardinha, né? Cuidando melhor das coisas aqui. Eu tenho que agradecer muito o doutor Branco, que faz um trabalho excepcional, e estou em débito com ele agora, no início do ano, com a chegada de novos policiais. Eu preciso recompor os quadros aqui para a gente poder dar um melhor atendimento para a nossa querida população. Delegado diretor do DEINTER 2, DEINTER, que é o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, sediado em Campinas, na rua Marechal Deodoro, o nosso considerado Dr. Fernando Manuel Bardi conversou com os amigos do podcast JJ. Até a próxima.